energia atrapalhou a vida, atrapalhou a rotina da cidade. O maior problema foi no trânsito. 1h35 da tarde, o começo de um dia de caos em São Paulo. Essas imagens de um cinegrafista amador foram feitas logo depois que o apagão tomou conta da cidade na região do Brás. No metrô, passageiros foram obrigados a interromper a viagem. As estações ficaram às escuras, os trens da CPTM e os trólebus também pararam. Resultado, fila para conseguir um ônibus. No Parque Dom Pedro, houve discussão e empurra-empurra. Ai, meu braço aqui, ó! Com os semáforos apagados, o blackout provocou confusão também no trânsito. Muito difícil, não tem nem como andar. No começo da tarde, o congestionamento passou dos 40 quilômetros. Nos últimos dias, não chegava aos 10. A Luz de Velas, o maior centro financeiro do Brasil, simplesmente parou. As lojas não têm como vender. Nos restaurantes, o movimento caiu pela metade. Os elevadores sem energia, claro, não podem subir nem descer. Restou então as pessoas que deveriam estar trabalhando nos prédios da Avenida Paulista, cruzar os braços e esperar na calçada. É prejuízo e como vai recuperar esse prejuízo que eu não sei. Luz de velas também no aeroporto de Congonhas, onde os avisos luminosos foram substituídos por papel. Ela não consegue me passar o preço da passagem, não consegue saber se o voo está lotado, não sabe dar informação nenhuma. Só por volta de 3h30 da tarde, o metrô voltou a funcionar. Um alívio para quem passou quase 2 horas esperando na porta da estação. E vamos ver qual é a situação na cidade nesse momento do Globocop. Marco Antônio Sabino. Tramontina, o trânsito está bom na cidade nesse momento. O índice de congestionamento nesse horário, segundo a CT, é de 62 quilômetros em toda a cidade. O índice até baixo para o chamado horário de rush. O que aconteceu é que muita gente hoje acabou adiantando o retorno para casa. Muitos escritórios, depois do apagão, acabaram dispensando os seus funcionários e o rush aconteceu mais no meio da tarde. Os maiores índices de congestionamento foram nesse horário. Agora, o trânsito vai bem na maioria das avenidas de São Paulo, como por exemplo você vê aí nos dois lados da Marginal Pinheiros, na altura do Jockey Club. Tramontina. 13h34, o fornecimento de energia foi interrompido em 10 estados e no Distrito Federal. Em São Paulo, a queda foi mostrada ao vivo pelo Jornal Hoje, que estava no ar. Temos um problema técnico aqui nos nossos estúdios. O corte na carga chegou a 84% em São Paulo e durou 4 horas. No Rio de Janeiro e Espírito Santo, o corte foi de 74% e também durou 4 horas. Em Minas Gerais, a carga foi cortada em 55%, durante 20 minutos. Nos estados do Sul, houve interrupção no fornecimento de energia por meia hora. No Paraná, o corte foi de 44% da carga. Em Santa Catarina, 27%. E no Rio Grande do Sul, 25%. O apagão atingiu também a região centro-oeste. Goiás, Mato Grosso e Distrito Federal tiveram cortes na carga durante 6 minutos. O Mato Grosso do Sul ficou sem fornecimento de energia durante meia hora. A volta da luz aconteceu aos poucos e na maior parte dos estados atingidos pelo blackout, a população ficou pelo menos 1 hora às escuras. A agência reguladora do setor e o operador nacional do sistema elétrico, que monitora a distribuição de energia no país, não tinha explicações para o que aconteceu até o início da noite. Só 5h30 depois do início do blackout, o Ministério das Minas e Energia anunciou a causa do problema. Acabou de me ligar o doutor Mário Santos dizendo que recebeu um telefonema do secretário de São Paulo, Mauro Arce, dizendo que eles descobriram o defeito, acabam descobrindo o defeito, que foi um cabo que caiu na linha de transmissão de 400 megawatts, 400 quilovolts, na linha de transmissão chamada Ilha Solteira Araraquara. Vamos falar ao vivo com o repórter Flávio Fachel, que tem as últimas informações direto da sede do Operador Nacional do Sistema. Bom, esses 440 mil volts citados pelo ministro de Minas e Energia dizem respeito à capacidade de transmissão da linha, que transportava energia também de 8 usinas da região. A principal é a de Ilha Solteira, que fica na divisa de São Paulo e Mato Grosso. O problema afetou também as usinas de Angras dos Reis, que foram desligadas. De acordo com o Operador Nacional do Sistema, a causa do rompimento do cabo ainda não foi descoberta. E segundo a Agência Nacional de Energia Elétrica, às 18 horas, 99% do sistema estava normalizado no país. Fátima. O efeito imediato do blackout foi sentido nos sistemas de transportes.
trens e metrôs pararam nas maiores cidades brasileiras e, com eles, o trânsito. Na maior cidade do Brasil, o trânsito deu um nó no momento do apagão. A queda de energia provocou uma pane em quase todos os sinais de São Paulo. A Avenida Paulista, centro financeiro da cidade, ficou congestionada. As linhas do metrô e da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos ficaram interrompidas. Em Belo Horizonte, trânsito confuso. No metrô parado, fila para falar no orelhão. Eu liguei para minha mãe para poder olhar meu menino, avisando que eu vou chegar mais tarde, que o metrô acabou a energia. Em Vitória, Espírito Santo, a falta de sinais provocou acidentes num cruzamento. 3 pessoas ficaram feridas. O abastecimento de água só deve ser normalizado de madrugada. Os hospitais usaram geradores. Em um deles, 3 aparelhos queimaram. Em Cuiabá, Mato Grosso, os sinais desligados também deixaram as ruas tumultuadas. Em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, acidentes em vários cruzamentos. Sem energia, foi difícil abastecer o carro. Não sei o que eu vou fazer, porque não tem energia em lugar nenhum e ninguém quer trabalhar na manivelinha. No Rio de Janeiro, o engarrafamento atingiu de uma ponta a outra a Avenida Presidente Vargas, no centro da cidade. Policiais militares e guardas municipais tentavam organizar a confusão. Hoje é dor de cabeça, eu ainda nem almocei ainda, daqui a pouco ela vem. Os trens do subúrbio foram rebocados por locomotivas a diesel. Houve tumulto na saída do metrô, as estações foram fechadas. Os passageiros ficaram até 1 hora dentro dos vagões. Nós saímos pelo trilho, estão pulando a porta do trem pelos trilhos. Então sai de grupo de 15, 20 de cada vez. Precisa tomar uma atitude para numa hora dessa ter um jeito de entrar ar. Quase morremos sufocados lá dentro. As lojas fecharam as portas e os bancos encerraram o expediente mais cedo, deixando os clientes revoltados. Vamos ver o que vai acontecer amanhã, com o vencimento hoje. Alguns empresários usaram as luzes de emergência que tinham sido compradas para o risco de apagão durante o racionamento. Os geradores acabaram sendo úteis para um caso inesperado como o de hoje. Outros comerciantes acenderam velas para servir o almoço. Na hora de pagar a conta, máquinas de calcular, já que as caixas registradoras não funcionavam. Para os moradores de prédios, foi difícil enfrentar as escadas. Eu tive que subir num prédio 7 andares ali na Atlântica. Estou vindo aqui, estou subindo 6. Eu sei que desde o almoço a gente está sem luz. Com a falta de luz, muita gente ficou presa no elevador. Neste prédio aqui, uma senhora está há mais de 1 hora aguardando a operação dos bombeiros. Eles chegaram agora e vão tentar resgatar a senhora. Não mexe a máquina, não. Lá dentro, Maria Neuza está assustada. Quando ela é retirada, os vizinhos se emocionam. Foi 1h30 gritando por socorro. Eu ficava gritando, eu estou aqui, não sei o quê, não cheguei a passar mal, porque eu, graças a Deus, sou uma pessoa tranquila. Quando a energia voltou, os bombeiros já computavam uma das tardes mais movimentadas dos últimos tempos em número de salvamentos. Vocês atenderam quantos hoje? Só a minha viatura, 12. A população soube traduzir o blackout de hoje em parte do Brasil. Um caos total, né? Caos total. A operação da usina de Itaipu, no Paraná, teve a maior interrupção da história. 13 das 18 turbinas foram desligadas automaticamente. Itaipu é a maior hidrelétrica do mundo e fornece 1/3 da energia consumida nas regiões sul, sudeste e centro-oeste do país. Itaipu é uma usina binacional, pertence ao Brasil e ao Paraguai. A hidrelétrica é responsável pela geração de 33% da energia consumida nas regiões sul, sudeste e centro-oeste do país e de 95% da consumida no Paraguai. A produção que sai daqui é distribuída no Brasil por Furnas. Segundo a direção da usina de Itaipu, o problema não foi na geração de energia, mas na transmissão. Quando aconteceu a pane, 13 das 18 turbinas pararam de produzir automaticamente. Era pouco mais de 1 da tarde quando as máquinas suspenderam a geração. É uma forma de proteção do sistema, já que a energia produzida não pode ser armazenada e não tinha por onde ser distribuída. Só funcionaram as turbinas que mandavam energia para o Paraguai. Ao longo da tarde, 7 máquinas estavam operando. Elas geravam energia para o sul, sudeste e também para o Paraguai. A produção da hidrelétrica não chegou a 20% da capacidade. O presidente da Itaipu, Euclides Scalco, garantiu que o blackout não teve relação com o racionamento. Segundo ele, o reservatório está com água suficiente para a geração de energia.
No começo da noite, todas as turbinas de Itaipu voltaram a funcionar, mas não com a capacidade máxima. A hidrelétrica está gerando 80% da energia que produz normalmente. O último grande blackout ocorrido no Brasil deixou às escuras 10 estados. Março de 99, um problema na estação de Furnas, em Bauru, cortou a energia elétrica por 40 minutos nos estados de São Paulo, do Rio de Janeiro, Espírito Santo, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Mato Grosso do Sul, Goiás, Minas Gerais e Acre, além do Distrito Federal. Até o Paraguai foi afetado. A hipótese de o problema ter sido provocado por um raio foi afastada depois de 6 meses de investigação. O blackout ocorreu por falhas no Operador Nacional do Sistema Elétrico, ONS. Em março de 96, 4 estados e o Distrito Federal ficaram sem luz num efeito cascata que durou quase 2 horas em algumas cidades. O motivo? Um funcionário acionou uma chave errada na usina de Furnas, em Minas Gerais. Em 84, um outro blackout afetou 5 estados do Centro-Sul. O apagão foi provocado pelo desligamento automático dos transformadores da usina de Jaguara, na divisa de Minas com São Paulo. O governo anunciou que blackout de hoje não tem relação nenhuma com o racionamento de energia, mas quer explicações para o problema. A repórter Cristina Serra tem as informações ao vivo de Brasília. A Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEEL, deu um prazo de 24 horas para que o Operador Nacional do Sistema faça um relatório explicando o que provocou o acidente na linha de transmissão Ilha Solteira, Araraquara, em São Paulo. O ministro das Minas e Energia, José Jorge, disse que terão que ser discutidas medidas para diminuir a vulnerabilidade do sistema energético brasileiro. O ministro disse ainda que o blackout de hoje não está relacionado com o programa de racionamento e que está mantida a redução das metas de economia de energia durante o período do carnaval. E o consumidor que teve algum prejuízo por causa do blackout, como um aparelho eletrodoméstico danificado, deve procurar a distribuidora de energia do seu estado para pedir indenização. É a recomendação da ANEEL. E o Banco Central informou que quem não conseguiu pagar contas hoje nos bancos deve procurar a prestadora de serviço para tentar escapar da multa por atraso. Bonner. Daqui a pouco, peritos encontram 10 perfurações de bala no corpo do prefeito de Santo André. A polícia investiga hipóteses de crime político ou sequestro comum. E o enterro de Celso Daniel reúne uma multidão em Santo André.